Olá, irmãos, olá, amigos, juntos mais uma vez. Celebração da PIB Salto. Celebração da PIB Salto é uma obra da Primeira Igreja Batista de Salto. Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. E nesse domingo tão especial, nós estamos juntos para agradecer o Deus eterno que está ao nosso lado em todo momento. E estamos juntos também para compartilhar uma porção da palavra de Deus que há de edificar os nossos corações. E estamos juntos também para interceder, para suplicar por aqueles que sofrem e que precisam de consolação. Mas também estamos juntos para celebrar a alegria de mais um ano de vida de nossos irmãos e também cantar louvores juntos ao Deus eterno. Então, nesses momentos tão preciosos, vamos fazer tudo isso em conjunto, em gratidão a Deus, em louvor a Deus, em adoração a Deus. O Deus eterno há de nos abençoar. Então venha comigo agora para esse momento de gratidão a Deus, que nada tenha poder de interferir sobre nós. Oremos, pois. Ó Pai eterno, nós estamos na Tua presença agora e estamos todos juntos e estamos clamando no nome do Senhor Jesus, na autoridade do Seu nome. Nós estamos clamando, Senhor, pela proteção divina sobre todos nós. Vem nos proteger, ó Pai, vem nos guardar de todos os ataques e das intempéries, para que possamos, ó Deus, atravessar esse vale de Baca, para que possamos, ó Deus, ultrapassar esse caminho do deserto para chegar em terra prometida. Ajuda-nos, pois, Senhor, a caminhar, a prosseguir, a trilhar a jornada que Tu queres para nós. Dá aos Teus filhos que participam deste momento, ouvindo a Tua palavra. Dá a eles a bênção da Tua presença e o conforto no coração. Que todos nós sejamos consolados e edificados. Oramos agradecidos no nome de Jesus, nosso amado Salvador, agora e para todo sempre. Amém. 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 Eu convido agora para que você aprecie os nossos aniversariantes, para que você cante louvores depois com a nossa banda Gálbano. Estaremos juntos nesse momento, participando da alegria com todos os nossos irmãos. Venha conosco. Que bom te ter aqui comigo.
Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Uma canção eterna, seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com os feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção eterna, seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Cantai, cantai, cantai. Eu só posso imaginar a paz que virá quando junto a ti eu me encontrar. Eu só posso imaginar teu olhar e amor sem fim num lindo dia.
te conheci, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, alegria sentirei, e louvores ao Cordeiro, para sempre entoarei. No poder de tua presença, eu não posso resistir. De joelhos, aleluia, com meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar que esse dia chegará e eu me acharei indo para o Pai. Eu só posso imaginar que continuamente eu vou te adorar e pra sempre te adorar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, alegria sentirei, e louvores ao Cordeiro, para sempre entoarei. No poder de tua presença, eu não posso resistir. De joelhos, aleluia, com meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, alegria sentirei, e louvores ao Cordeiro, para sempre entoarei. No poder de tua presença, eu não posso resistir. De joelhos, aleluia, com meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, alegria sentirei, e louvores ao Cordeiro, para sempre entoarei. No poder de tua presença, eu não posso resistir. De joelhos, aleluia, com meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, alegria sentirei, e louvores ao Cordeiro, para sempre entoarei. No poder de tua presença, eu não posso resistir. De joelhos, aleluia, com meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Só posso imaginar que continuamente eu vou te adorar e pra sempre te adorar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu espero que você tenha cantado louvores ao Senhor. Com isso, a alma, o espírito, fica alegre em adoração a Deus. Habitue-se a fazer isso. Na hora do banho, na hora do levantar, dirigindo o carro, comece a cantar louvores a Deus. Comece a cantar, comece a entoar canções a Deus, de glória à sua majestade.
Isso alegra o seu espírito e a sua alma, e alegra na relação com Ele. Nessa noite nós queremos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, e o tema é baseado em consolação. Consolação por palavra e por obras. Consolação por palavra e por obras. Diante da adversidade de alguém, muitas vezes nós temos que falar, abrir a boca e expressar alguma coisa. Mas você já percebeu que quase nunca sabemos o que falar. E não temos quase o que falar. Então sobra a segunda parte, a obra, a atitude, que não precisa da palavra, mas a própria atitude se manifesta como se fosse a palavra. E a pessoa entende, porque é uma dádiva, é algo que sai de coração para o outro coração. Mas para entender a dor do outro é difícil. É só quem passa pela dor que sabe. Por exemplo, Jó, o sofredor, no capítulo 16 do livro de Jó, há um versículo que diz assim: se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me, qual é o meu alívio? Se eu falar, a minha dor não cessa. E se eu falar, qual o meu alívio? É nenhum. Se eu falo, a minha dor não se acalma. E se eu me calo, o meu sofrimento não diminui. Isso quer dizer, a dor não cessa. Quem está passando pela amargura, pela dificuldade, pela opressão e está vivendo um momento dolorido, ela não cessa. É a companheira constante na dificuldade. No Salmos capítulo 38, há um versículo que diz assim: eu me sinto profundamente abatido, e eu me sinto desanimado, e o meu coração está aflito, e eu fico gemendo de dor. Então o salmista se lamenta e confessa: eu estou profundamente abatido, eu estou desanimado, e o meu coração está aflito, e eu estou gemendo de dor. É algo muito pessoal, muito particular de quem passa pela experiência. Eu estou fraco, quebrantado, e dou gemidos por causa da minha angústia do meu coração. Talvez isso sirva ou retrate a situação de alguém nessa noite, que está assim, numa dificuldade total, debilitado, e não tem alegria nenhuma pintando como uma réstia dentro do seu coração. No Salmo 38, ainda o salmista dizia: eu ando agora encurvado, eu ando muito abatido, eu ando me lamentando todo dia, em todo momento. E os meus lombos, as minhas costas, doem, estão cheias de dores, e não há coisa que não doa na minha carne. Eu estou fraco, eu não tenho força alguma, eu estou quebrantado, e os meus gemidos, por causa da minha angústia, ecoam desde o meu coração. Um lamento de quem estava passando por um sofrimento atroz,
que nós nem podemos imaginar. No versículo 10 do mesmo salmo, o salmista ainda diz assim: o meu coração, ele está agitado, ele pulsa agitado, e a minha força me falta. O coração dispara, mas eu não tenho força. Até a luz dos meus olhos, essa me deixou. Eu estou completamente ilhado dentro da minha angústia. Eu sou como aquele surdo que não ouve, e eu estou como mudo que não abre a sua boca. Eu sou como um homem, então, que não ouve e cuja boca não há como replicar. Eu estou prestes a cair e a minha dor está constantemente diante de mim. Eu estou prestes a cair. Diante de um quadro assim, diante desse quadro, dessa descrição, nós podemos pensar o que fazer para consolar, para confortar, para aliviar a dor e a aflição de alguém. Mas é interessante que alguns homens de Deus passaram por dificuldade e no meio da dificuldade eles falaram em consolação. Por exemplo, Paulo foi um. Paulo disse que estava cheio de consolação e ele estava preso, ele estava em agonia, ele estava em opressão, ele estava sob acusação, ele estava completamente vilipendiado pelos homens. No entanto, no meio de tudo isso, ele fala em consolação. E quando ele fala em consolação, ele diz: eu estou transbordando de gozo em todas as tribulações. Então, Paulo transcendeu, ele ultrapassou a dor, e no meio da dor, da devastação, ele sentiu a consolação. Então, nessa noite, a nossa proposta nessa fala é que essa consolação, que nós nem entendemos tão bem assim, ela venha do alto céu de uma maneira maravilhosa e caia sobre a sua vida, sobre o seu coração. Tito, o companheiro de Paulo, também foi outro que foi consolado. E então Paulo diz assim: Tito foi consolado antes, e Deus consola os abatidos, e ele me consolou com a vinda de Tito. Tito foi consolado antes por vocês. Ele falava da igreja. Agora Tito, perto de mim, ele me consola. Então é uma rede de consolação. Isso significa uma prática de obra que vem de um para com o outro. Não apenas palavras. A simples presença de Tito fazia diferença na vida do apóstolo Paulo. A presença de Tito era consolação. Então, irmãos, a nossa prática da consolação é mais que palavra, é atitude, é presença, é obra. Ainda do apóstolo Paulo, ele menciona que foi consolado pela consolação da igreja. A igreja gastava tempo em oração e intercessão por ele. E ele se sentiu consolado, confortado pelas orações. É isso que podemos fazer como igreja em relação às pessoas que pedem as orações. Nós oramos, nós suplicamos, nós intercedemos. E isso funciona como consolação para os corações. Então Paulo dizia: com isso eu sentia alegria no coração pela consolação vinda de vocês,
pela presença de Tito, que trazia a alegria de vocês na transmissão da palavra. Eles oraram, eles choraram, eles intercederam. Tito presenciou isso, foi consolado, foi confortado. E na presença do apóstolo agora, do apóstolo Paulo, ele é o confortador, o transmissor, através de uma ação, através de uma obra que chega direto ao ponto do sofrimento do apóstolo. E qual o resultado disso? O resultado foi alegria em cima de alegria. Dá para entender um negócio desse? No meio da dor, da aflição, do desespero, uma alegria indizível que não dá para explicar nem contar. E uma paz perene e serena que também não dá para explicar. Uma outra menção de consolação, Paulo diz: eu tive grande gozo e consolação através do amor de Filemão, um homem de Deus, um irmão querido. Com o coração dos santos, ele tem sido um reanimador da minha vida. É uma descrição no livro de Filemão, no capítulo 1, versículo 7. E finalmente, o grande consolador, Barnabé, o homem da consolação, era José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era um levita e ele era natural de Chipre. Ele possuía uma herdade. Ele vendeu essa herdade, ele trouxe tudo o que ele conseguiu e depositou ali aos pés dos apóstolos para expansão da obra. Então ele praticava a consolação através da palavra, mas também através da obra, desde a sua dádiva total com a venda da sua herdade. Esse era um homem modelo de consolação. A vida de Barnabé foi consolação a todas as pessoas. Baseado nesses exemplos, eu quero agora citar em 2 Tessalonicenses um texto apenas. E aqui eu quero extrair esse cerne dessa palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, os textos dizem assim: e o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou, Deus Pai e o próprio Jesus Cristo, eles nos amaram, e em graça o Pai nos deu o seu Filho e uma eterna consolação e boa esperança. Então Deus, através do seu gesto, ele propiciou o seu Filho para a consolação e para uma esperança para aqueles que haveriam de segui-lo. Então Paulo dizia aos Tessalonicenses que ele console os nossos corações, os vossos corações, e os confirme em toda obra e em toda palavra. Então que a consolação do Senhor venha sobre nós, sobre você e sobre mim, que venha a consolação do Senhor e que ela confirme-se em mim e em você, através da palavra e através de obras. As duas coisas caminham juntas quando eu recebo a consolação de Deus. Isso acontece por quê? Porque Deus nos amou e por amor Ele deu completamente todas as possibilidades através da sua graça. E como graça, Ele estendeu para nós a consolação
e a esperança do porvir. Duas coisas interessantes. Consolado eu sou e esperançoso eu sou. Com isso, eu não tenho mais medo, receio, e eu caminho na trilha que Ele me reservou. E eu sigo para o lugar onde Ele está. Isso é difícil de compreensão. E em certa ocasião, Jesus estava junto com os discípulos, e aí Jesus disse assim, olha, falando com os discípulos, olha, aquele que tem os meus mandamentos, e guarda no seu coração, esse me ama. Quem tem os meus mandamentos e guarda todos eles no coração, esse me ama. E quem me ama é amado do meu Pai. Quem me ama é amado do meu Pai. E eu também o amo. E com isso, nós nos manifestaremos a Ele. Então, aquele que ama a Cristo Jesus, ama o Pai. E o Pai se manifesta em amor. O próprio Cristo, por amor, se deu. E assim, essa manifestação vem para o seguidor do Deus eterno. E então ele dizia isso para os discípulos, e os discípulos não entendiam com clareza. Como nós também temos dificuldade de entender. Vamos falar sério. Então, o discípulo Judas, não Iscariotes, o outro, curioso e aí confuso, ouvindo aquela palavra de Jesus, ele queria entender o porquê da sua atitude recomendada por Jesus. Então ele perguntou, Senhor, por que o Senhor pretende se manifestar a nós? Por quê? Por que nós? Por que o Senhor não se manifesta para o mundo e se manifesta para nós? Por quê? A pergunta era pertinente. A pergunta tinha razão de ser. E nós também nos perguntamos, por que Deus não se manifesta de forma geral, completa? E tem gente que diz isso. Cadê o poder de Deus? Cadê esse Deus? Ele poderia fazer e acontecer, e ele não o faz. Então Judas, não Iscariotes, o outro, perguntou a Jesus a mesma coisa. Por que nós e não o mundo? Era mais fácil passar para todo mundo. Mas o Senhor está passando para nós. E por quê? Então a pergunta era pertinente, tinha razão de ser. Afinal, quem eram esses discípulos? Eram homens simples e nada os distinguia como pessoas no mundo. No entanto, foi a eles que Jesus escolheu. Então Jesus olha para Judas, não o Iscariotes, o outro, e diz assim, olha Judas, se alguém me amar, há de guardar a minha palavra. Quem me ama, guarda a minha palavra. E quem guarda a minha palavra, Deus o ama. Quem me ama, guarda a minha palavra, disse Jesus. E Deus o ama. E aí, tanto o Pai quanto eu, dizia Jesus, nós viremos para Ele. E nós faremos morada nele. É uma questão de amor. O amor de Deus para uma pessoa específica. A pessoa específica abre o coração em amor a Deus. Através de Cristo Jesus. E então eles vêm para o coração dessa pessoa. Fazem morada na vida dessa pessoa. E aí essa pessoa é consolada pelo Senhor. Mas o discurso de Jesus continuou e ele disse assim, então quem não me ama não guarda minha palavra.
quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, a palavra que vocês estão ouvindo agora, ela não é minha. Essa palavra é do Pai que me enviou. Então, é algo divinal, é algo especial que veio do Pai. E eu estou transmitindo para vocês, que são especiais. Então, nessa noite, pegue essa palavra. É a mesma palavra que é transmitida para você agora. E você deve estar fazendo a mesma pergunta de Judas. E está querendo saber o porquê das coisas. E Jesus está a responder: se você abre o coração e me ama, então eu virei até você. O Pai estará junto e você receberá o Espírito Santo de Deus. E então nós faremos morada em você. E você então será o seguidor. E como seguidor, será também o transmissor, não só da palavra, mas da boa obra. Então o que Deus quer, e Ele requer de cada um seguidor, é que seja o transmissor da palavra e o praticante da boa obra. Então, como igreja do Senhor, todos nós, o que devemos fazer é transmitir a palavra de Deus, não dos homens, não a teoria elaborada dos conhecedores, mas a palavra de Deus. E em transmitindo a palavra de Deus, a consolação do Pai vai fazendo parte para chegar até os corações aflitos. Mas também a recomendação de Jesus é que a boa obra se configure para que através dela as pessoas sintam o alcance da consolação de Deus. Aqui nós pegamos isso e transformamos no Atitude 4x1. E o Atitude 4x1 é isso, é uma prática de obra. E quando você pratica essa obra, você não precisa de palavras, mas você deve usar palavras. Mas a palavra não é de convencimento, a palavra é de amor, a palavra é de conforto, a palavra é de edificação. A palavra é uma palavra positiva para que o outro se eleve. Quando você acaba isso, é incrível como é a reação de cada pessoa. Ela fica surpresa, porque o mundo não age assim. Mas quando o amor de Deus está inserido em nós e nós praticamos isso, o efeito é esse que acontece. Mas então, eu quero citar só um fato, porque as pessoas estão aí sofrendo. Temos perdido algumas pessoas preciosas, queridas, e não entendemos isso. Essa partida precoce de tanta gente nessa aflição desse vírus que nos ataca. E aí nos questionamos diante de Deus. E não entendemos direito. E eu quero ressaltar aqui um texto da minha filha, que tem habilidade na escrita, e ela colocou um ponto que eu queria transmitir para vocês exatamente como é, mas eu não estou com o celular aqui. Mas eu me lembro do seu texto, e ela colocava em primeiro lugar uma questão de uma conversa que nós tivemos. E na conversa, eu sempre dizia que na hora de um funeral, aquele corpo que está ali, sendo velado pelas pessoas, ele não é mais a pessoa. A consistência dela, a essência dela já não está mais ali. Ali é apenas um corpo inerte. Então eu não posso nem sentir nada por aquilo. É porque é algo que parece que não me diz mais respeito. E quando eu dizia isso, ela concordou mais ou menos. Mas ela ficou intrigada.
Então, numa outra conversa com uma psicóloga amiga dela, a psicóloga disse assim, olha, o funeral é importante, porque naquele momento é o momento que você lida com a finitude, com o fim. E é interessante você lidar com o fim. Você sabe que acabou mesmo, então você comprova aquilo. E isso é importante, por isso os funerais. Por isso eles são importantes. Então a questão que a minha filha colocava na escrita era, mas nessa pandemia nós não temos tempo para os funerais. As pessoas estão morrendo, estão partindo, e nós nem podemos nos despedir assim. Então dói no coração esses queridos partirem. E a gente fica com aquela angústia sem consolação e sem poder consolar. Então diz ela que foi para o chuveiro tomar o banho, e lá tomando banho o pensamento continuou, e de repente veio o pensamento, vamos imaginar que eu estivesse agora, por falta dos queridos que foram, eu estivesse no cemitério, e ali estava o corpo inerte de alguém querido, e eu estivesse no cemitério, com aquele corpo, com aquela pessoa que era minha querida, mas estava ali. A minha reação não seria uma reação plena, porque o medo estaria presente. Ao mesmo tempo que eu amava, ao mesmo tempo que eu tinha admiração, ao mesmo tempo que eu tinha amizade, agora eu tinha medo, porque não estava mais o ser, a essência ali. Não havia a retribuição, a empatia. Eu estava sozinha, diz ela no escrito. Então, sozinha, eu não podia pensar no fato de que alguém ali estava. Aí ela diz, então meu pai tinha razão quando dizia isso. Como razão tinha a sua professora quando dizia também que aquele momento era um momento final, de finitude, de lidar com o fim das coisas. Então, quando ela escrevia essas coisas, a gente fica a pensar, ora, como que eu vou consolar alguém? A consolação vem através das nossas memórias, que vão tocando o nosso coração e vão lembrando as coisas boas na estrada da vida, na construção que fizemos e a influência que tivemos e a manifestação de amor, de amizade e de compreensão. Quando isso entra dentro de nós, nós começamos a ser consoladores de outros. Passamos a confortar. Então, esse é o segredo de tudo, quando a consolação de Deus entra no coração. E quando ele diz que além da consolação vem a boa esperança, eu não sei se você já percebeu que a esperança começa a tomar conta das pessoas que assim creem. E a esperança é tão forte que elas não arredam pé. Elas sabem que um dia estarão na eternidade com o Senhor e estarão a contemplar em companhia daqueles que já partiram. É uma esperança certa, é uma vivência de algo que não aconteceu, que já aconteceu, mas ainda não se realizou. Isso conforta o coração, isso consola o coração. Então a lição desta noite, amigo, amiga, irmão, irmã, é que a consolação do Senhor, ela precisa de palavra? Sim, precisa. Mas ela precisa de obras. Ela precisa de ação. Ela precisa de atitude simples de doação do seu coração para o outro coração. Essas atitudes, esses laços, esses entrelaços ficarão para a eternidade. São essas as lembranças. São esses os fatos
que ligarão as pessoas. Então, nessa noite, a lição da palavra de Deus, no texto que nós lemos, em Tessalonicenses, Paulo diz assim: então, que o Senhor console os nossos corações e que Ele confirme em nós toda boa obra e toda palavra. Que o Senhor faça isso na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós. Quando assim fizer, o mundo será consolado pelo povo de Deus. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Nesse momento, então, venha comigo aqui e nós estaremos orando, intercedendo. E essas orações irão como consolação. Consolação para toda essa gente que precisa. Então venha comigo e oremos juntos ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento juntos. E aqui nós nos alegramos, nós cantamos, nós partilhamos da Tua palavra. Agora nós intercedemos e nós pedimos. E nós pedimos pelos irmãos, pelos amigos, pelas pessoas que sofrem. E nesse momento nós somos Teus servos, Teus porta-vozes, Teus obreiros, e estamos sedimentando aquilo que Tu queres. E fazendo isso, Senhor, que o bem, que a boa obra prevaleça nesse mundo cruel, nesse mundo hostil, e que haja uma transformação entre as pessoas. Que sejamos todos agentes dessa mudança radical. Ajuda o Teu povo, ajuda as pessoas que nos ouvem, para que essa prática se efetive na vida de todos nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus, o nosso amado e querido Salvador, agora e sempre. Amém. Amém. Celebração da PIB Salto é uma obra da Primeira Igreja Batista de Salto. Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom enfrentar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom enfrentar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. E fazem prova, oxi,